Oi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje nós vamos falar sobre os meus favoritos entre os assistidos de 2025. E hoje eu vou começar falando uma coisa pra vocês. Eu não vou falar de Estúdio Ghibli aqui, porque eu assisti 6 filmes do Estúdio Ghibli e eu teria que colocar os 6 aqui como meus favoritos. Então, eu fiz um vídeo que já deve estar nas redes sociais e também nos shorts aqui, em que eu faço o meu ranking do Estúdio Ghibli e faço um review muito rapidinho do que eu assisti. Então, assim, vão assistir esse vídeo para complementar esse vídeo aqui. Outra coisa que eu não vou fazer é colocar os meus filmes que eu reassisti entre os meus favoritos de Natal, porque senão eu teria que colocar eles também. Então, que seria Estrela de Belém, Milagre na Rua 34, Crônicas de Natal, Esqueceram de Mim, então entre os meus filmes favoritos de Natal e eu reassisti esse ano. Então, eles também não vão entrar aqui nesse nosso vídeo de favoritos. Então, eu vou começar com vocês falando sobre os meus filmes favoritos, começando com Ainda Estou Aqui, que eu assisti bem no comecinho do ano. É um filme muito lindo. Imagino que na altura dessa campeonato todo mundo já tenha assistido. É o filme nacional que ganhou o Oscar de melhor filme internacional no ano de 2025, que vai contar a história de um homem, né, que foi levado, um pai de família que foi levado durante a ditadura, que é o Rubens Paiva, e que nunca mais voltou para casa. E a luta dessa mãe para manter essa família e a luta para essa mãe para conseguir o reconhecimento da para ela até conseguir o atestado de morte do marido, foi uma luta. E é um filme que fala sobre luta, sobre força, sobre a força da mulher, sobre uma mulher muito forte, que foi essa mulher que teve aí lutando por tudo. Então, assim, filmaço. Filmaço, Fernanda, numa interpretação maravilhosa, vale a pena demais. Depois, Batalhão 6888 é uma história baseada numa história real de um batalhão composto da Segunda Guerra Mundial, um batalhão americano, composto apenas por mulheres negras. E eles enviaram esse batalhão, foi uma coisa que foi formada até como resposta às situações que estavam acontecendo, às tensões raciais que estavam acontecendo nos Estados Unidos. E só que ele era um batalhão, foi formado em resposta a isso, mas ele era extremamente subestimado por todos e muito, muito, muito subjugado dentro do próprio exército. E elas fizeram um papel muito importante ali, apesar de toda a adversidade. É muito legal acompanhar a história e saber que aquelas mulheres ali existiram e da força que elas tiveram que ter e quão pouco reconhecidas elas foram. A maioria delas voltaram, né, e tiveram muita dificuldade para conseguir emprego, viveram muitos anos na pobreza e no esquecimento do próprio. Nunca foram tratadas como heroínas no país delas, né? E agora, há pouco tempo, que elas estão voltando a história delas a ser reconhecidas e algumas poucas delas que ainda estão vivas, que estão vendo isso acontecer. Depois, A Substância, que também foi um filme que foi indicado ao Oscar, que estava muito, muito bem falado com a Demi Moore, né? É um filme de terror, horror, em que a gente vai ter uma crítica muito grande à sociedade ali, ao mundo do entretenimento que é tão misógino, e principalmente ao etarismo, né? Que faz com que as mulheres, depois de uma certa idade, sejam tão desvalorizadas aí frente a esse mundo. É um filme muito bom e que vai usar esse horror mais gráfico, mais visceral para chocar mesmo. Acho que algumas pessoas talvez não gostaram do filme porque ele traz esse choque, esse grotesco, né? E aí para dentro da história. E dá muita raiva do cara lá que é o diretor dela. É uma história, um filme para grotesco, é um filme tipo que tem esse jeito, mas é um filme que te leva a pensar também. Então, eu gostei muito de A Substância. E assim, volto a dizer, se Fernanda Torres tivesse perdido o Oscar para Demi Moore, eu não tinha ficado tão triste, né? Tudo bem que eu não assisti a Nora até hoje, mas enfim, né? Depois um filme super, super antigo que está disponível na Disney Plus, chamado Duelo de Titãs, que eu nunca tinha assistido. Eu já tinha visto partezinhas desse filme em palestras motivacionais, essas coisas. E a gente tem ali uma situação também em plena tensão racial ali nos Estados Unidos, quando meio que aquelas leis de separação tinham caído, eles estão juntando duas escolas, uma escola que era de negros e uma escola que era de brancos. E aí esse professor, ele vira técnico principal do time de futebol, e ele é negro, e tem muito problema de aceitação, justamente por ele ser negro, e já tinha um técnico branco da outra escola, e assim, o técnico em si branco da outra escola, ele é um cara muito bacana, sabe? É um cara não, que poderia ter sido muito escroto e não foi, na verdade. Então eu gosto muito dessa história, é uma história que fala sobre união, muito sobre espírito de equipe, como estar numa equipe. E assim, tem toda essa questão da raça, né, sendo tratada ali. É muito legal esse filme, vale muito a pena. Filme antigo, mas que vale muito a pena ser assistido. E depois Snowbird, que é uma animação
que está disponível de graça no YouTube, tem 11 minutos, então é um curta de animação, que a gente vê um urso polar que queria ter um amigo. Ele queria ter um amigo, ele queria achar sua tribo, ele queria ser aceito, mas ele não consegue encontrar esse amigo, então ele decide fazer esse amigo. E a gente vai acompanhar essa saga desse ursinho polar. E isso vai me levar a muitas reflexões sobre como isso é tão comum e normal no ser humano, né? Esse querer encontrar seu lugar, querer ser aceito, ter amigos, como todo mundo tem esse sentimento, essa vontade, como isso torna-se cada vez mais difícil dentro do mundo moderno, como que a gente vem buscando substituições para isso, seja através das telas, seja através da IA, e além disso, todas as reflexões que ele me trouxe, ele também traz uma crítica muito direta, né, ao fato da gente estar destruindo o habitat natural dos ursos polares, e foi todo feito à mão durante anos por um artista incrível. Então é uma história linda, singela, doce e que vale muito a pena assistir. E está disponível no YouTube do Iron Blazer, que é o diretor, né? Então vai lá assistir, porque vale demais a pena. Vou deixar o link para vocês aqui também. Aí, agora vamos falar de séries. Eu assisti, deixa eu ver quantas séries eu assisti. Eu notei que eu assisti 32 séries. Acho que foram 33 porque eu não coloquei Law and Order. E eu assisti Law and Order. E foram mais de uma temporada. Algumas séries eu assisti várias temporadas. Mas aí foram 33 títulos diferentes esse ano. E eu selecionei 5 também pra falar pra vocês. Um é o Resident Alien, que eu assisti 2 temporadas dessa série, em que a gente tem aí um alien que veio pra Terra, ele tinha um objetivo específico quando ele veio pra cá, que não era um objetivo bom para os terráqueos, digamos assim. E aí só que ele acaba perdendo uma parte do equipamento dele e ele precisa ficar aqui na Terra, ele precisa se adaptar e ele toma o corpo de um médico e assim, gente, ele é esquisitíssimo, ele tem uma dificuldade enorme de se misturar e mesmo assim, sendo pura esquisitice, ele se mistura. E aos poucos ele vai entendendo como a humanidade funciona e ele vai aos poucos talvez começando a se aproximar dessa humanidade. E é muito legal os questionamentos que ele faz, porque os questionamentos que ele faz são questionamentos que nós, como humanos, deveríamos fazer de vez em quando sobre o nosso comportamento também. É muito legal, tá, gente? Tem 2 temporadas, eu acho que, né, pela forma que a segunda temporada terminou, é pra ter uma terceira temporada, e é muito legal, vale muito a pena. Depois de Only Murder in the Building, que a gente é uma série aclamadíssima, né, mas que eu só fui assistir esse ano, em que a gente vai ter esse grupo formado aí pela Selena Gomez e por mais 2 homens mais velhos, um é o Martin, esqueci o sobrenome dele, que é aquele ator famoso também de comédia. E aí a gente vai ter eles formando esse grupo que vai investigar crimes que acontecem dentro do prédio deles. E eles fazem isso através de um podcast de crimes reais. É uma história muito boa. Os crimes que acontecem, as investigações, tudo isso é muito bom, mas é muito legal também acompanhar os dramas por trás deles, tanto do Selena quanto dos outros personagens. E ao longo das temporadas vão entrando participações especiais. Até Meryl Streep participa dessa série e é muito boa. Vale muito a pena dar uma chance para essa série que está disponível na Disney também. Uma Mente Extraordinária é uma série de investigação que a gente tem essa mulher que ela tem esse QI, né, acima da média, então ela consegue se lembrar de muitas coisas, fazer muitas associações, e ela estava ali trabalhando como faxineira de uma delegacia, e aí ela viu um problema lá naqueles painéis de investigação, e ela resolve resolver esse problema, e aí a chefe ali vê o potencial dela e contrata ela como consultora. É uma história muito legal, os episódios são muito legais, as investigações são muito boas, e tem toda uma história por trás da vida dessa mulher também. E sim, eu shippo, eu não sou de shippar casal, mas eu shippo ela com o investigador e espero que dê certo, apesar de ela estar procurando um ex dela. Depois, The Mentalist. É uma série um pouco mais antiga que eu assistia na televisão muitos anos atrás e eu assisti todas as temporadas em que a gente tem esse homem que ele era tipo uma pessoa que se apresentava e ele se dizia vidente, mas ele não era vidente, na verdade ele era um charlatão. Mas um charlatão que usava as expressões corporais, o comportamento das pessoas para ler e para conseguir fazer-se de vidente. E aí um belo dia ele meio que desafia um serial killer que tá atacando e esse serial killer acaba assassinando a família dele, ele fica devastado. E a partir daí, ele vai trabalhar como consultor ali da polícia da Califórnia. E aí a gente vai acompanhar todos os casos ali por trás, mas com essa história do serial killer sempre ao fundo, ele sempre buscando esse serial killer sempre dando nó neles, e não, por mais inteligente que ele seja e tudo, esse serial killer também consegue enganá-lo muitas e muitas vezes. Muito bom mesmo, The Mentalist. Depois, Rocky. Vocês viram que esse ano eu tô muito na série policial e Rocky a gente vai acompanhar um cara que é mais velho e mais de 40 anos, ele resolve mudar de vida e ele resolve que vai entrar
pra academia de polícia e se tornar um policial. Então ele entra pra academia de polícia e ele se torna um policial naquela primeira fase que é ser policial de fardado, né, gente? Não é tão comum a gente ver histórias de policial focadas nos policiais fardados. Eles geralmente são coadjuvantes ali, é os detetives, é a SWAT, é um monte de coisa assim. Mas aqui a gente tá focado nos policiais fardados. É uma série que ela tem muitos episódios leves, mas ela também tem episódios mais pesados. Eu acho bem interessante que no começo a gente já sabe se vai ser um episódio mais leve, um pouco mais pesado ou pesadão. Quando eles mostram os coqueiros que tem na entrada. Então, se os coqueiros estão normais, verdinhos, assim, é um episódio normal. Coqueiro vermelho, coqueiro preto, coqueiro, pode saber que vai ser um episódio mais pancadaria. E é muito legal, porque ele é muito desacreditado por todos, porque ele é mais velho e tal, e ele usa, na verdade, essa sua experiência para contribuir ali, por mais que ele tenha outras dificuldades, como, por exemplo, o próprio corpo, né, que tem mais dificuldades e tá para enfrentar alguns desafios, ele usa a sua experiência de um lado, de um jeito positivo, para ajudar ele a se sair bem. Então, de séries, foi isso, gente. Aí eu resolvi trazer para vocês, assim, uma menção ao meu documentário preferido do ano, que foi Congonhas, uma tragédia anunciada. Eu achei esse documentário muito bem feito, muito bem feito. Apesar de Vizinha Perfeita ser muito interessante também, pela pegada diferente desse documentário, falei sobre ele aqui, que ele é baseado em câmeras da roupa dos policiais, câmeras locais e tudo mais. Vizinha Perfeita é um documentário muito interessante, mas Congonhas, uma tragédia anunciada, não sei se por ser uma coisa que está mais próxima, porque eu acompanhei isso quando teve esse acidente e tudo mais pela televisão e tudo. Então, e eu achei que eles fizeram um documentário muito completo, com muitas informações, muito bem feito, muito bem investigado e muito respeitoso com as vítimas. Então, esse é um documentário muito bom. E esse é o vídeo mais assistido deste canal. O vídeo mais assistido deste canal é o vídeo que eu falo sobre a tragédia de Congonhas. Um vídeo que foi muito bom, inclusive. Mas um outro vídeo que também também é baseado em mais de um documentário, inclusive, também de caso real, de caso brasileiro, que ficou muito bom também, que não tem tantos views, é o da Eloá e também do Batomushi. Então, se vocês gostam de casos reais, eu tenho uma playlist específica aqui de casos reais, que tem esses vídeos e alguns outros também. Nossa, tem um também que ficou muito bom, que é sobre o envenenamento do paracetamol, que também é outro que não fez tanto sucesso por aqui o vídeo, mas que tá muito bom. Gente, vai lá na minha playlist de casos reais. Se você gosta desse tipo de coisa, vai lá que você vai gostar. Tem algumas coisas, inclusive, diferentes lá. Então, vai dar uma conferidinha. E falando em reality shows, vocês sabem que eu adoro reality shows também. Eu vou falar dos meus três preferidos do ano. Corrida das Blogueiras, o maior reality show da internet. Que amo, de paixão, sou apaixonada por Corrida das Blogueiras. Acompanho, fiz toda a avaliação lá no meu outro TikTok, né? Que eu tenho dois perfis no TikTok, no Coisas da Dani. Eu fiz a avaliação dos episódios de Corrida das Blogueiras, então vai lá conferir. Muito legal. E a final tá chegando. Talvez quando esse vídeo for publicado, talvez não, com certeza quando esse vídeo for publicado, a final já passou. E aí a gente vai saber quem ganhou, mas enquanto eu tô gravando, não. O outro reality que eu gostaria de falar é Todos os Tubarões do Mundo, que é um reality totalmente diferente e insano, em que tem grupos de pessoas competindo para tirar foto de tubarões em vários lugares do mundo, lindos e maravilhosos, infestados de tubarões. Amei demais esse reality, amei, diferentaço, mas super interessante. Amei conhecer mais, saber mais sobre tubarões também através dele. E o outro reality que eu gostei muito esse ano foi o Montando uma Banda, que é uma mistura de Casamento às Cegas com The Voice, onde as pessoas cantam e as outras não estão vendo e elas têm que conversar entre si, montar uma banda e sair cantando e competir. E eu gostei da banda que ganhou, mas minha banda preferida é a que ficou em segundo lugar, que inclusive eles estão lançando música. Então é isso, gente. Foi isso. Se vocês assistiram alguma dessas coisas, se vocês gostaram ou não, deixe um comentário pra mim e me recomende alguma coisa que vocês acham que eu vou gostar pra eu assistir em 2026 e quem sabe colocar no favoritos do ano que vem. Beijo, gente. Até a próxima.